O Redação Novo Tempo está de volta para você que acompanha a gente pela TV Novo Tempo ou pela Rádio Novo Tempo. E neste quarto e último bloco a gente vai falar sobre preservação do meio ambiente. As florestas brasileiras devem ganhar um novo fôlego nos próximos 20 anos, pelo menos se depender do Plano Nacional de Recuperação de Vegetação Nativa, o chamado Planaveg. A meta do Ministério do Meio Ambiente é de que até 2035 sejam recuperados pelo menos 12,5 milhões de hectares que foram desmatados ilegalmente. Para tornar o processo de recuperação mais fácil, o governo federal pretende distribuir mudas e sementes para que sejam cumpridas essas cotas ambientais. A gente pode começar esse bloco fazendo várias perguntas, mas a primeira que eu faço é: será que não é muito tarde para a gente começar a fazer algo ou nunca é tarde para começar? Nunca é tarde para recomeçar. Nunca é tarde, né? Poético. Porque se não fizer nada... Essa é a primeira pergunta e as outras? Não, essa é a primeira pergunta. Jogo a primeira pergunta, depois eu jogo as outras. Não, eu acredito que nunca é tarde, né, uma gente? de cada vez. Nunca é tarde para poder começar a fazer uma boa ação, né? É sempre válido. Mas não deveria ter sido feito há muito mais tempo? Deveria, né? Mas não dá para voltar mais Ou é no uma boa passado. ação? É uma outra pergunta. Não, acho que é a gente uma pode obrigação, fazer. né? É uma Será que é uma obrigação, boa ação? porque a gente usa, desfruta e a gente tem que também tentar colocar de volta. Mas o que foi desmatado né? não foi desmatado para interesses econômicos de particulares? Por que o governo agora tem que subsidiar o reflorestamento? É uma pergunta. Por que vocês estão olhando pra mim? Né? Porque você não sou a ministra do meio ambiente. Nossa, eu me senti um pouco assim, tipo, É mais ou menos fórum. assim que a ministra do meio ambiente se sente numa coletiva de imprensa. É Vou assim. fazer igual a Dilma, sobre isso eu não falo. Tá certo. Agora, eu quero fazer uma outra pergunta. Uma pesquisa feita pela Aliança pelo Clima e Uso da Terra, no ano passado, apontou que para 72% dos brasileiros, a conservação da floresta amazônica é mais importante do que o desenvolvimento e a criação de empregos na própria região deles. Quem Ou respondeu seja, isso não vive na região da floresta amazônica, eu imagino. Provavelmente. Ou seja, dá para dizer que as pessoas têm uma consciência de que a preservação ambiental é mais importante do que o próprio desenvolvimento econômico, ou isso é só para enganar pesquisador do tipo, Gente. olha, você acha que a preservação do meio ambiente é mais importante do que o desenvolvimento econômico? A pessoa fala, nossa, se eu falar que não, eu vou parecer uma pessoa má, né? Não, eu acho que é importante mesmo. Eu não sei, eu sou meio cético em relação a isso, o Hélio é meio cético em relação a algumas pesquisas. Em relação a essa especificamente, eu também sou, porque eu tenho a impressão de que é muito mais um discurso do que propriamente verdadeiro isso. Não é? Olha, vamos lá. A gente, geralmente, o que se fala é preservação de meio ambiente e interesses econômicos são coisas absolutamente distintas, separadas, dicotômicas, elas não podem se comunicar nunca, né? É assim que se vende a ideia de que o meio ambiente ele não possa ser preservado e explorado de maneira sustentável. Daí que vem a ideia de desenvolvimento sustentável, né? Há a possibilidade de você gerar emprego, fazer o giro da economia de uma maneira bem inteligente, se valendo dos recursos que a natureza dispõe, né? Só que aí que está, explorando isso de maneira responsável e sustentável. Há como fazer isso, tem jeito para fazer isso, a gente já sabe que tem. A questão é, existem grupos econômicos instalados no nosso país com interesses políticos muito específicos que não têm interesse nesse tipo de freio. Por quê? Porque isso impõe limite à exploração econômica dos recursos naturais que nós temos, entendeu? Isso impõe limite, né? A gente vê aí, a gente tem a bancada do agronegócio no Congresso, né? A bancada do agronegócio, ela ao mesmo tempo em que ela presta um serviço, ela presta um desserviço. Ela presta um serviço por quê? Porque ela está representando um grupo, ok? Mas ela presta um desserviço por quê? Porque existe agronegócio responsável e existe agronegócio irresponsável. Existe, né? E aí você defende o bloco inteiro, pelo medo do que possa acontecer do ponto de vista político, da elaboração de novas leis e tal, possam prejudicar as atividades econômicas. Então, o desenvolvimento sustentável implica necessariamente, isso não adianta a gente querer inventar, contar uma história bonita, mas desenvolvimento sustentável implica necessariamente em impor limites à exploração de recursos. E aí você
limita os gastos, os ganhos de alguns estratosféricos de alguns Felipe, setores da economia. Você falou sobre a corrupção que começa por parte da gente. Nesse aspecto do meio ambiente, começa pela nossa parte também, com aquele papelzinho de bala que a gente joga, que a gente não joga no lixo. Essa pesquisa, como o Leite disse sobre o C7, que eu também duvido, porque nós temos rios super poluídos. Quem poluiu esse rio? Tudo bem, tem empresas e tal, mas muitas pessoas... Então, a população joga lixo no rio. Eu acho isso, assim, o mais fatal de todos. Como jogar lixo no rio? Sim, é terrível. Mas quem joga lixo no rio, joga, porque é mal educado e tal, não foi educado, vive em beira de rio e tal, e despeja seu esgoto no rio. Só que, no Brasil inteiro, a maior parte do esgoto do nosso país não é tratado. A maior parte dele não é tratado. E é jogado aonde? É jogado no rio. Por quem? Pelo Estado. É jogado no rio pelo Estado. É assim, porque uma outra fala... Olha só como é que é curioso isso. A gente deixa passar batido uma série de coisas. Eu vejo direto nas TVs aí, propaganda, né? Vamos economizar água. Você precisa economizar água. Principalmente aqui em São Paulo, Aqui em São Paulo, o cara fica neurotizado. O cara que tem consciência, né? Ele vai lá, toma banho e tal, e ele fica, ai, meu Deus, 3 minutos de banho, fecha rápido e tal. Coloca o despertador para economizar. Eu, por exemplo, eu estou economizando água porque a água está muito cara. Então, porque dói no meu bolso. Agora, eu não estou economizando água por causa do meio ambiente. Sabe por quê? Porque quase 70% do que é consumido de água é consumido pela indústria e pelo agronegócio. Então, não adianta eu parar de tomar banho de 5 minutos para 3 que a gente vai resolver o problema da água. Não vai, porque o cidadão ele consome aproximadamente 11% dos recursos disponíveis de água. Cidadão. É algo para se pensar. Então, é algo para se pensar. Então, existe um discurso e tal, que a gente tem que poupar água e tal, né? Você vai para a questão do meio ambiente, a gente encontra o mesmo problema. Porque a gente vê reiteradamente muitos veículos de comunicação querendo botar na conta do cidadão comum a questão do que está sujando e tal. Mas, ao mesmo tempo, você tem toda uma estrutura do Estado que faz com que isso funcione desse jeito, né? Então, Agora, tem uma coisa que eu acho interessante. Na tua fala, você falou assim, por que eu estou economizando água na minha casa? Porque está doendo no meu bolso. E muita gente fala que se preocupa com preservação do meio ambiente, mas, na verdade, não se preocupa muito porque não vê resultado muito rápido, imediato da falta de preservação do meio ambiente. Só que, às vezes, acontecem algumas coisas que o pessoal nem pensa que tem a ver com isso. E no caso clássico do Brasil, e isso afeta em várias regiões do Brasil, várias cidades, tem a ver principalmente com o período de chuvas. Quando você tem enchentes, aí você tem deslizamentos de terra, você tem enchentes que acontecem principalmente próximo a córregos, etc., por conta do acúmulo de lixo que acontece ali, principalmente por conta de situações das populações que moram ali naquelas regiões, etc., e que poderiam não acontecer por conta de ações que poderiam ser feitas de preservação do meio ambiente, seja de desmatamento ou, por exemplo, de você jogar o lixo e tal. E aí você sente, só que às vezes a pessoa nem liga uma coisa à outra, né? Então talvez isso ajude o pessoal ajude a entender a falta de interesse na preservação do meio ambiente por parte da população comum. E outra coisa também que tem que lembrar, esse problema da terra no Brasil, ele é a origem do nosso retrocesso, né? Ele é a origem do retrocesso. Por quê? Você pega aí, desde que vamos falar de história, né? A gente tem desde o século XVI, nós começamos já, a coroa portuguesa começou a liberar terras para serem exploradas pelo Instituto lá das Seis Marias, né? Das Seis Marias. Então, assim, desde lá das Seis Marias até, por exemplo, a Lei de Terras lá em 1850, nós tivemos temos um processo histórico que faz com que o trato do brasileiro, do ponto de vista até cultural com a terra e dos grupos econômicos ou de grupos politicamente mais fortes na nossa sociedade, que eles têm com a propriedade da terra, entendeu? E aí a gente passa por uma discussão que eu acho de suma importância e que a gente tem que tratar dela. Gente, olha só, a gente fala de soberania do país, né? Soberania do país e tal, do governo e tal, que é o nosso bem comum, as nossas instituições. A gente tem que fortalecer as instituições. Para fortalecer as instituições, a gente tem que fortalecer também a soberania do nosso país. Soberania passa também pela questão da terra, né? E pela supremacia, que essa é uma coisa que está na Constituição da República, pela supremacia do interesse público pelo interesse privado.
Então, assim, a gente tem que discutir a questão do reflorestamento, é importantíssimo e tal, mas precede a questão do reflorestamento, a questão da propriedade da terra e de como ela foi concedida do ponto de vista histórico, enfim. Excelente. Felipe Valente trazendo não apenas o seu brilho para este programa, mas muita história e conhecimento. A gente vai chegando ao fim desse bloco, desse programa, mas, Felipe, foi excepcional ter você no programa. Espero que volte outras vezes. Obrigado, eu falo um pouco demais, vocês têm que ficar me cortando. Não, foi muito. Excelente. Agradeço mesmo pela participação. Suzaine, obrigado também. Hélio Moura, valeu. A gente vai ficando por aqui e se encontra na semana que vem em um outro Redação Novo Tempo.